Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Uma criança de 2 anos morreu e 4 pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de 4 andares em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. As vítimas foram retiradas dos escombros e uma pessoa segue desaparecida. O prédio desabou por volta das 3h30 da manhã. Testemunhas disseram que ouviram estalos da estrutura por volta das 2 da manhã. 3 vítimas foram resgatadas ainda na madrugada e a 4ª foi retirada dos escombros 6 horas após o desabamento. Ao todo, 112 bombeiros trabalhavam no local, que é de difícil acesso e de risco para os socorristas. Os cães também ajudaram nas buscas por vítimas. Técnicos da Defesa Civil avaliam os danos que foram causados em outros 4 imóveis vizinhos ao que desabou. Moradores da região disseram que depois do desabamento houve um incêndio no local. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Existe a suspeita de que o prédio seja uma construção irregular. De acordo com a prefeitura, 75% dos imóveis irregulares demolidos na cidade entre 2019 e 2020 ficavam na zona oeste da cidade. A quantidade de pessoas trabalhando em home office continua em alta. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, vagas têm sido anunciadas nesta modalidade. Confira na reportagem de Débora Alves. Jornalista Liana Feitosa trabalha na modalidade home office desde 2018. Na pandemia, a demanda aumentou em quase 70%. Como assessora de imprensa, faz a interlocução entre a empresa para a qual presta serviço e os veículos de comunicação. A pandemia mudou, por exemplo, a dinâmica das entrevistas. Com entrevista por telefone, com videochamada, como nós estamos agora aqui no momento. Aquelas matérias que foram desenvolvidas presencialmente, ou seja, com deslocamento de equipes de comunicação até as empresas, que são minhas clientes, tudo foi feito numa dinâmica diferente. Antes havia uma liberdade muito maior. Não havia tanta restrição de horário, por exemplo, não existiam alguns cuidados como o distanciamento, sempre priorizando espaços abertos, né, o uso de máscaras. Para Liana, independente da pandemia, o home office deve permanecer no país como mais uma alternativa de trabalho, porque representa economia para as empresas e para os prestadores de serviço. Existem trabalhos que podem ser feitos 100%, de maneira virtual. Então, isso diminui muitos gastos. É um combustível que você deixa de gastar, é uma hospedagem em outra cidade que você deixa de gastar, e eu posso fechar com clientes do país inteiro, né? Eu posso desenvolver trabalhos de comunicação sem necessidade essencial ou primordial de estar presencialmente na empresa, né? No ano passado, a Funsat ofereceu 70 vagas de telemarketing, com a possibilidade de trabalhar em casa. O requisito mínimo era a internet de 10 megas. Não se exigia experiência. Vendedor externo também é uma alternativa da modalidade remota. 20 vagas na semana passada para vendedor externo a Funsat ofertou nessa modalidade. Evita uma série de situações que o cotidiano nos traz. Por exemplo, o deslocamento, né? Você evita de pegar um transporte, luz, telefone, serviço de copa, enfim, são todos elementos que ao final do mês compõem a questão do custo da empresa. Então, o acesso remoto e o trabalho home office, sem sombra de dúvidas, é de ser levado em consideração pelos empresários. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a jornalistas que avalia aplicar sanções à Rússia. As retaliações viriam dias depois de um ataque de hackers contra a filial americana da gigante brasileira de processamento de carne, JBS. Biden vai se reunir com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Genebra, na Suíça, no final de junho. O ataque de ransomware à JBS gerou novas acusações de que a Rússia abriga cybercriminosos. Na última quarta-feira, o FBI atribuiu a invasão
a um grupo de hackers que teriam ligações com o país. No mesmo dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está disposta a analisar qualquer pedido de Washington para ajudar na investigação. A JBS informou ao governo dos Estados Unidos que foi extorquida e que teve de suspender parte de suas operações de produção na América do Norte e na Austrália. A empresa especializada em produtos à base de carne bovina, suína e frango é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo. E os ministros da saúde do G7 se reuniram nesta quinta-feira para discutir os rumos da vacinação contra a Covid no mundo. Os representantes enfatizaram a necessidade de países ricos darem suporte às campanhas de vacinação dos mais pobres. Os representantes também discutem maneiras de identificar os riscos sanitários ligados aos animais. O encontro ocorre no sudoeste da Inglaterra a uma semana da cúpula dos líderes do G7, que inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Vamos trabalhar junto com os parceiros do G7 para tentar cumprir o objetivo de que a vacina seja disponibilizada em todo o mundo. Afinal, esta é uma pandemia global e ninguém está a salvo dela até que todos estejam seguros. Em um momento em que as vacinas contra o coronavírus chegam lentamente aos países menos desenvolvidos, aumentam os apelos para que as nações ricas façam mais pela vacinação global. O Unicef alertou no mês passado sobre um déficit de 190 milhões de doses do que havia previsto distribuir. A agência pediu ao G7 e à União Europeia mais ações. E falando sobre esporte, olha só, faltando 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos, Tóquio apresentou itens relativos ao evento e anunciou que 10 mil voluntários previstos para trabalhar no evento desistiram de comparecer. Durante um evento foram apresentados o pódio das cerimônias de premiação, bandejas com medalhas e músicas. Enquanto isso, uma quarta onda de infecções pelo novo coronavírus toma a ilha. Tóquio e outros 9 departamentos vão permanecer em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos. O diretor-geral da Tóquio 2020, Toshiro Muto, revelou que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses. Pesquisas nacionais já haviam revelado que 80% dos japoneses se opõem à realização das Olimpíadas este ano. Os Jogos estão previstos para serem disputados de 23 de julho a 8 de agosto. E agora uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da empresa com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studio, em Osaka. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.